Cesare Beccaria foi um jurista e filósofo italiano do século XVIII. Estudou na França e, inspirado pelo Iluminismo, escreveu Dos Delitos e das Penas, uma obra clássica que influenciou e contribuiu para o desenvolvimento do direito penal. Na obra, Beccaria apresenta preciosas reflexões sobre a natureza humana e a sociedade e lança as bases filosóficas do direito penal moderno, com a intenção de converter essa área tão importante do universo jurídico em algo minimamente humano, procurando adaptá-lo aos princípios iluministas de seu tempo. As principais ideias levantadas e defendidas na obra Dos Delitos e das Penas, obra que, vale ressaltar, estava à frente de seu tempo, são a igualdade perante a lei, o fim da pena de morte, a eliminação da tortura como meio de se obter provas, a publicidade processual, a tramitação rápida dos julgamentos, o estabelecimento de um sistema racional cujas penas sejam proporcionais aos crimes cometidos. Beccaria, assim, em um tempo ainda marcado por forte influência dos estados absolutistas e da Igreja Católica, refletiu sobre as instituições de direito penal. Hoje, essas ideias podem parecer óbvias, mas não eram no século XVIII. E mesmo agora ainda vemos ameaças de retrocesso consubstanciadas, por exemplo, em pensamentos simplistas e no senso comum, como bandido bom é bandido morto, e em atos que fazem exaltação da justiça com as próprias mãos, o que é crime. Beccaria fala que os abusos na forma de punir os criminosos é vergonhosa e somente com boas leis se pode impedir esses excessos. Beccaria advoga que apenas as leis devem fixar as penas de cada delito e que o direito de elaborar leis penais não pode residir senão na pessoa do legislador. Beccaria é um defensor da divisão dos poderes do Estado. Ele diz que, através de um contrato social, todos nós abrimos mão de uma parte de nossa liberdade para podermos gozar do que resta dela com maior segurança. Essas pequenas liberdades das quais abrimos mão formam uma espécie de depósito público que deve ser protegido. Assim foram criados meios para proteger a sociedade e esses meios foram as penas estabelecidas contra aqueles que violassem as leis. O conjunto de todas essas pequenas porções de liberdade é o fundamento do direito de punir. Todo exercício de poder que se afastar dessa base é abuso e não justiça. Beccaria defende que as leis deveriam ser fixas e literais, porque isso simplificaria o trabalho do juiz, que só examinaria se os atos do cidadão são contrários ou conforme a lei escrita. Com as leis penais executadas à letra, cada cidadão saberá de antemão as desvantagens de uma ação criminosa e isso poderá desmotivá-lo de praticar crimes. Beccaria é contra a obscuridade das leis, porque nesse caso precisariam ser interpretadas e isso geraria insegurança. Beccaria também entra na esfera processual e diz que cabe à lei prever o tempo para a produção de provas e para a defesa do acusado. Os prazos não devem depender do juiz, e sim da lei. O processo deve ser conduzido sem adiamentos. O autor nos faz pensar assim no contraste cruel entre a indolência de um julgador e a angústia de um acusado. Beccaria defende a publicidade dos julgamentos e das provas, porque assim a opinião pública colocará freio à violência e às paixões. Ele ressalta ainda que não devem prescrever os crimes atrozes que ficam na memória das pessoas por muito tempo. Beccaria afirma que leis simples,
objetivas e defendidas pela sociedade vão causar temor nos cidadãos e servem, juntamente com o aperfeiçoamento da educação, como prevenção ao cometimento de crimes. No livro também podemos vislumbrar a presença do Instituto da Delação Premiada. Beccaria já aborda esse Instituto de Direito Processual Penal nesta sua grande obra, dizendo que há vantagens e desvantagens deste instituto. Ele fala, por exemplo, que alguns tribunais oferecem a impunidade ao cúmplice de um grande crime que trair os seus companheiros. Esse expediente apresenta certas vantagens, mas, segundo o autor, não está isento de perigos, vez que a sociedade autoriza desse modo a traição, que é um comportamento que causa repugnância nos próprios criminosos. Então, aqui se vê que a famosa delação premiada tem base histórica, pelo menos neste clássico de Beccaria. Beccaria defende a moderação da pena e fala que os castigos visam apenas impedir o criminoso de ser novamente nocivo à sociedade e servir de exemplo para que seus concidadãos não façam o mesmo. Uma pena justa é aquela que tem apenas o grau de rigor suficiente para desviar os cidadãos do crime. Toda severidade que ultrapasse os limites se torna desnecessariamente tirânica. Defende ainda que as penas dos ricos devem ser as mesmas penas dos pobres, o que, infelizmente, não é o que acontece na maioria das vezes. Beccaria diz que a tortura é um meio infame de descobrir a verdade. Toda ação violenta faz desaparecer as pequenas diferenças dos movimentos pelos quais se distingue, às vezes, a verdade da mentira. Ele é contra a pena de morte. Ele diz que, sob o reino tranquilo das leis, não pode haver qualquer necessidade de se tirar a vida de uma pessoa. A pena de morte para Beccaria é terrível para a sociedade pelos exemplos de selvageria e crueldade que dá aos cidadãos. Ele coloca em dúvida também a eficácia da pena de morte como fator de redução de crimes. Beccaria entende que as pessoas temem mais uma pena prolongada do que uma pena rápida e brutal. Trata-se de uma obra que representa um avanço para a época em que foi lançada, o século XVIII, e contribuiu muito para formatar o direito penal atual. Beccaria, no livro, faz inúmeras outras reflexões filosóficas acerca do direito e do processo penal, mas elabora uma proposição que condensa as suas ideias expostas na obra. Para ele, uma pena, para não ser considerada um ato de violência contra o cidadão, deve ser essencialmente pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias dadas, proporcional ao delito e prevista e imposta pela lei. Obrigado por assistirem e até um novo encontro.